Fala tripulação, professor Coelho aqui na área para mais um vídeo bem legal sobre como dar uma aula simples e envolvente para alunos maiores. Sim, meu foco principal tem sido alunos maiores. Existem muitas propostas de aula para educação infantil, para ensino fundamental 1 e para até o sexto ano tem bastante ideia, né? Mas ali quando pensa em sétimo, oitavo, nono ano e ensino médio, então normalmente as propostas de aula são aulas ou rasas, em que os alunos fazem um seminário de qualquer jeito, sem entenderem muito bem o que eles estão apresentando, ou uma aula não expositiva por si só, mas uma aula em que é apenas uma transmissão, uma transmissão de um conteúdo, sem impactar de fato a criatividade, a aprendizagem, a reflexão desse estudante. Trago aqui, portanto, uma aula bem legal que eu dei para os meus alunos sobre as grandes navegações e o mercantilismo e o impacto disso na sociedade a partir da modernidade. Foi simples, a priori, nós lemos algumas partes importantes do nosso livro didático, excelente inclusive. Um abraço aí para os meus alunos, para o colégio que eu trabalho, muito bom estar com vocês. E depois de um tempo explicando, introduzindo o assunto, lendo o livro, coisa de 10 minutos mais ou menos, passei para eles um desafio, eles teriam um tempo, eu dei mais ou menos 40 minutos, para eles prepararem um jogo de palavras cruzadas com base no capítulo que nós estávamos estudando. Eles deveriam fazer 10 palavras-chave desse capítulo em dupla. E aí fui monitorando o tempo, passando nas mesas, tirando dúvida, foi bem interessante. Ao final do período, eles clamaram por mais tempo, e aí eu falei, vamos fazer o seguinte, enquanto eu faço aqui um feedback com vocês de um que eu preparei, eu vou, de um caça-palavras sobre essa temática que eu preparei, eu vou explicando o conteúdo, e à medida em que eu for explicando o conteúdo, eu vou chamando cada uma das duplas para responder uma das palavras. Enquanto isso, você vai fazendo o seu com o seu colega, mas conversem baixinho para não atrapalhar aqui a nossa dinâmica. Foi isso que aconteceu, foi bem legal. Então, eu vou fazer aqui somente algumas palavrinhas, tá bom? Para a gente poder servir como exemplo. Então, a palavra 1 aqui, ó. Sistema, como é que é? Sistema econômico dos reinos absolutistas. Aí agora vamos digitar aqui a palavrinha. Mercantilismo, né? Aí ele dá o cheque, ó, que legal, muito legal, né? E assim nós fizemos com todos, né? Agora, e aí eu expliquei um pouco do que era o mercantilismo, né? Então, o sistema econômico dos reis absolutistas, que foi se concretizando ali a partir da Baixa Idade Média e já no início da Idade Moderna, ele se concretiza completamente, em que os reinos absolutistas eles focavam no metalismo, na balança comercial favorável, no mercado de exportação, um protecionismo alfandegário e na mão de obra escravizada. E próximo grupo, então eu fui explicando dessa forma. Agora você aí da dupla, essa dupla que está aqui mais próxima, vamos lá, vou dar a dica, vocês veem se vocês sabem. Foram pioneiros nas navegações por questões econômicas, religiosas e geográficas. Aí eles responderam, né? Os portugueses responderam na lata, assim, rapidinho. Português. Ele colocou o E já, né? Zes. E aí o aplicativo, o site, ele já dá já. Então eu criei isso para eles, né? E aí eu expliquei um pouquinho, ó, gente. Então, os portugueses, por que eles foram pioneiros nas navegações? Porque eles tinham questões econômicas envolvidas, né? Eles queriam crescer economicamente. Na Europa, o comércio estava inchado, né? A Itália dominando ali as rotas marítimas, sobretudo o mar Mediterrâneo, muitos intercâmbios comerciais, os povos arábicos, os próprios povos europeus ali, os reinos que estavam se constituindo. Então já tinha bastante comércio bem consolidado na Europa. Ao mesmo tempo, a capital do Império Bizantino havia sido conquistada pelos turcos otomanos, e eles dominaram todo o mercado de especiarias. Então, econômica e religiosamente, eles estavam com muita dificuldade de expansão nesse lado da Europa no sentido da Ásia. Por outro lado, os mares estavam ali. Eles souberam que havia uma série de mercados, produtos podendo ser explorados tanto nas Américas como nas especiarias das Índias, e além da mão de obra escravizada na própria África. Motivações também religiosas. A carta de Pero Vaz de Caminha deixa bem claro que eles queriam também expandir a fé e salvar as pessoas que estavam aqui.
E Portugal, como vocês sabem, estava ali na costa marítima, né, de frente para o gol. Muito, muito propício. Eles tinham todo um espírito aventureiro já por conta de todas as lutas, todo o contexto histórico do que eles passaram na Baixa Idade Média. Portanto, para eles havia um desejo aventureiro muito grande de se lançarem aos mares. Foi dessa forma que a gente foi fazendo a dinâmica com a aula, foi bem envolvente, foram 2 aulas, a aula passou rápido, percebi que os alunos se engajaram bastante, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você quiser esse puzzle para você, por favor, comenta aqui, eu quero esse puzzle, eu vou compartilhar contigo, com o maior prazer, com cortesia, mas eu queria que você pedisse aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.